Letra G. A letra G diz o seguinte, eu tenho aqui a minha função, né? Z igual a x à sexta dividido por x ao cubo mais y ao quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Lembrando que estamos querendo demonstrar que o limite dessa minha função não existe. Então, para eu demonstrar que o limite dessa minha função não existe, eu tenho que seguir dois caminhos. Se eu conseguir ir por dois caminhos e encontrar limites diferentes, conseguimos demonstrar que o limite dessa minha função não existe. Então, pelo primeiro caminho, eu vou colocar o valor de x sendo zero. Ó. O valor de x sendo zero vai ser 0 e aqui o y eu não vou mexer. Então, vai ficar a minha função f de 0y vai ser igual aonde tem x, eu substituo por 0. Então, vai ficar 0 elevado à sexta, 0 elevado à terceira, mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Pronto. Aqui, 0 à sexta é o próprio 0. E embaixo ficou só o y à quarta, porque 0 ao cubo é 0, mais y ao quadrado é y quadrado. Vezes ao quadrado, y à quarta. 0 dividido por y à quarta é 0. Então, vou calcular o limite. Ó. Eu sei que é uma constante, vai dar a própria constante. Mas, para demonstrar o limite, quando y for 0 da função escolhida, que foi 0, y, e o valor dessa minha função já sei, ó, o valor dela é 0. Então, o limite da minha função, quando y tende a 0, da constante. Qual o limite da constante? É 0. Então, aqui, ó, por um caminho escolhido, x sendo 0, encontrei o valor do limite sendo 0. Agora, eu vou encontrar um segundo caminho. Um segundo caminho, eu vou fazer por um caminho agora diferente. Vou fazer agora por esse caminho, colocando aqui, ó, o valor não de x sendo 0, vou colocar agora o valor de y sendo 0. Então, x eu não vou modificar e vou colocar o valor de y sendo 0. E vou ver qual o valor desse meu limite. Lembrando a vocês que vocês podem escolher vários caminhos. Aqui eu estou colocando os meus caminhos. Então, vocês podem testar por outros caminhos. Pode colocar aqui y ao quadrado, pode colocar aqui no lugar do x, y ao quadrado, pode colocar aqui no lugar do y, x ao quadrado. Então, vocês testem vários caminhos. O primeiro caminho deu 0. Ó. Agora, vocês têm que encontrar outros caminhos que dê diferente de 0. Então, para isso, tem que ir testando, tem que ter tempo. Vai testando e substituindo. Se você conseguiu encontrar um valor de um limite diferente de 0, para por ali. Então, aquele caminho que você seguiu, que deu diferente de 0, então conseguiu demonstrar que o limite não existe. Certo? Então, vamos calcular essa função x 0, aonde tem y agora, eu vou colocar o valor de 0. Então, x aqui, a sexta, eu não modifico, é o próprio x a sexta. Vai ficar x a terceira, mais y ao quadrado. Ó. Y ao quadrado, eu disse que era 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado elevado ao quadrado. Pronto. Agora, quanto é que fica aqui? Ó? X a sexta, dividido por aqui, ó. 0 ao quadrado é o próprio 0. Então, ficou x ao cubo vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, ficou x a sexta. Se x a sexta dividido por x a sexta, isso aqui vai me dar 1. Simplificando, deu igual a 1. Pronto. Com isso, se eu encontrei uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então, para demonstrar, eu faço assim, ó, dessa forma. O limite da minha função escolhida, né, que foi quando aqui, né? Aqui lembrando que é x, ó, a variável é x. Então, vou colocar quando x tende a 0. A minha função foi f de x0. Só que eu já sei quem é a minha função f de x0. A minha função de f de x0 é 1. Então, eu só faço substituir o limite quando x tende a 0 de 1. E o limite da constante, sabemos que é a própria constante. Então, cheguei ao valor 1. Então, com isso, conseguimos também demonstrar por dois caminhos diferentes. Quando x foi 0, meu limite dessa função deu 0. Quando y foi 0,
conseguimos provar que o limite dessa minha função é 1. Então, pelo teorema de caminhos diferentes, que nos leva a limites diferentes, conseguimos demonstrar que o limite dessa minha função não existe. Certo, pessoal? Então, aguardo vocês no próximo vídeo.